Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Farley Santiago e hoje eu vou te mostrar como fazer uma barba, te passando muitas dicas valiosas para você que está iniciando agora na profissão e ainda sente dificuldade, sente medo, na hora de fazer uma barba, usando a navalha, como fazer o degradê, todos esses detalhes, só ficar ligado aqui nesse vídeo. Vamos lá, direto ao ponto. Antes de iniciar, eu passo um pouco de balme na barba. Esse balme é tipo um creme, se você não tiver ele, que é um produto próprio para barba, você pode usar um condicionador simples de cabelo. Eu passo o creminho no cabelo e dou uma esticada no fio com um secador, porque o cliente chega, a barba está meio amassada, e como eu vou alinhar a parte de baixo, se o pelo estiver muito encolhido, assim que eu vou alinhando ainda fica uns fios para dentro, depois foge da linha que eu faço. Então eu já estico o pelo antes de iniciar, antes de fazer as marcações. Então eu passei o balme, espalhei bem ali no fio e venho com o secador. Evita ir já direto com o secador porque a barba ainda está meio dura, pode puxar. Eu passo esse creminho para dar uma amolecida no fio mesmo. Depois ela vai ficar dessa maneira, bem armada, bem cheia, para você começar a dar forma para o rosto. Nesse caso aqui eu vou fazer um degradê nas laterais da barba. E degradê na barba, muitos acham muito complicado, mas ele é bem simples, inclusive mais fácil do que fazer o degradê no corte mesmo. Aqui primeiro eu tiro o volume, passando a máquina a favor do fio, aqui eu estou com o pente número 3. E depois eu passo esse mesmo pente contra o fio, você vai reparar que ele tira um pouquinho mais. E sempre mais colado ali na parte da bochecha, ó. A parte de baixo, do queixo aqui, do pescoço, a gente deixa mais cheio e aí a gente vai subindo os pentes mais baixos aí pra cima. Depois de tirar o volume da lateral, agora eu venho com o pente 1,5, primeiro com a alavanca alta e depois com a alavanca baixa. E como que funciona? À medida que você for diminuindo os pentes, você vai passando a máquina um pouquinho mais para cima, mais perto da costeleta. Então você não passa no mesmo lugar esse pente mais baixo aí, por exemplo, eu tô com 1,5, eu passo ele um pouquinho acima de onde eu passei o 3. Agora eu coloquei o pente número 1, alavanca alta, um pouquinho acima da onde eu passei o 1,5. Depois eu desço a alavanca e passo um pouco acima. E dessa maneira você já vai perceber que o degradê vai aparecendo, nessa gradação de cor, da parte mais clara ali da costeleta até a parte de baixo. Agora eu estou passando o pente meio, já bem próximo ali da costeleta, e depois eu vou passar a 0 para emendar a parte da cabeça dele, que é raspada mesmo, com a parte da barba. Você vê que não é um degradê muito esticado, eu não desci a 0 muito lá embaixo. Foi só para tirar o volume mesmo, fazer um sombreamento ali na lateral, e quando o cliente se olha de frente, ele percebe o rosto dele um pouquinho mais fino. Isso é muito bacana. Então assim, depois que faz o degradê, eu faço isso dos dois lados, Agora eu vou tirar o volume do bigode. E perceba o seguinte, esses passos de cortar com a máquina, barba, eu gosto de fazer com o cliente sentado na posição normal, porque a tendência é pular muito pelo no rosto dele. Depois que eu faço toda a parte de degradê, de tirar volume do bigode, de alinhar o bigode, quando eu vou limpar o pescoço só, que eu inclino a cadeira, para não ficar pulando pelo no rosto do cliente e não incomodá-lo. Olha só como é que eu estou tirando o volume do bigode. Eu coloquei o pente número 1, coloquei a alavanca na metade e estou passando ele de bico, dessa maneira. Assim você não vai correr o risco de tirar demais do bigode. Desse jeito que eu estou fazendo, ele só tira o volume, o excesso, mantendo o bigode mais escurinho. Porque dependendo de como você passar, se você passar um pente muito baixo, o bigode pode ficar muito claro e dar a impressão que tirou tudo. E aí fica esquisito. Então eu tiro todo o excesso do bigode dessa maneira, ainda ficam uns fios cobrindo a boca. E com a máquina de pezinho você alinha, o comprimento do bigode com os lábios. E aí você pergunta para o cliente se quer que sobe um pouquinho mais acima do lábio ou se ele quer que fique bem rente. É bom você ter uma boa conversa com o cliente, porque tem cliente que prefere que fique o cabelo cobrindo os lábios, Então eu pergunto para o cliente também se ele gosta que limpa esse cantinho da boca aí, abaixo da barba. Alguns têm essa parte com falhas e outros têm essa parte mais cheia. Então sempre se comunica com o cliente, pergunta todos os detalhes. Você gosta que deixa o bigode mais cheio, o bigode mais baixo? Você prefere o queixo mais comprido? Você prefere que a barba fique mais cheia nas laterais ou eu posso tirar um pouco, fazer um degradê? Dessa maneira você não corre o risco de errar na barba do cliente, tá bom? Então presta bem atenção como que eu estou fazendo para parar aí o bigode. Depois de fazer o alinhamento com a maquininha, eu gosto de usar a tesoura para pegar uma pontinha ou outra que fica solta ali.
O desenho dessa barba eu vou fazer quadrado, então eu deixo bem retinha essa parte aí na frente da orelha, só toma cuidado para não entrar demais. E como eu falei, sempre se comunicando com o cliente. Tem cliente que prefere que não tire nessa parte porque depois ele não consegue manter. Nesse caso, eu perguntei para o cliente se eu podia deixar bem quadradinho, ele falou que podia, então eu estou fazendo dessa maneira que você está vendo. Na parte de baixo ali do pescoço, eu vou fazer uma linha para poder projetar o queixo. Como assim? Para deixar o queixo mais comprido. De repente, dependendo da forma que você tirar a parte de baixo, você pode deixar o queixo mais comprido ou mais curto. Então eu tiro todo esse excesso. Primeiro eu imagino uma linha, olha bem aí a imagem, agora você imagina uma linha reta e agora com a máquina você vai fazendo essa linha. E o que acontece? Você usa a máquina como uma régua, você faz uma partezinha, depois você alinha a lâmina da máquina com a parte que você já raspou e dessa maneira não tem como errar, não fica muito torto. Então você vai fazendo e olhando, sempre fazendo e olhando. Evita tentar pegar ponto de referência, porque muitas das vezes o nosso rosto ele não é simétrico dos dois lados. Eu vou usar 3 dedos abaixo da orelha de um lado e 3 dedos do outro. Se você fizer dessa maneira, depois que você olhar de frente, tu vai perceber que ainda tinha alguma coisinha para ajustar. Então eu prefiro mais treinar o olho. Então já faça isso desde o começo se você está aprendendo. Treina bastante o seu olho. Olhando desse ângulo que você está vendo aí, tu vai perceber que não fica 100% reto, ele fica uma curva, né? Tipo um U ao contrário. Mas quando o cliente se olhar de frente, ele vai ter a sensação dessa linha bem reta. Se você fizer uma linha reta mesmo, dessa maneira que eu estou te mostrando aí, quando o cliente se olhar de frente, ele vai ficar com o pescoço muito cheio de cabelo. Então quando eu faço um U dessa maneira, quando o cliente se olha de frente, na realidade ele vai ver uma linha reta. Esse é um detalhe aí, uma dica bem legal. Quando a gente está aprendendo assim, é bom saber disso. Então observe bem como que eu faço. Garante que os dois lados fiquem por iguais. Depois de fazer todas as linhas, é quando eu passo o gel shaver para poder colocar a toalha quente e poder limpar com a lâmina. No meu dia a dia eu costumo usar o gel shaver transparente. Eu não uso espuma porque eu acho que dificulta um pouco a minha visão. Com o gel transparente eu consigo ver se o cliente tem alguma espinha, algum carocinho na pele e eu posso desviar com a lâmina. Aqui eu passo só nas partes onde eu vou limpar e eu já coloco a toalha quente. Perceba que eu coloquei a toalha quente só no pescoço, porque na bochecha ele não tem muito pelo onde eu vou raspar. E aí eu cubro a toalha quente com uma toalha seca. Dessa maneira eu consigo segurar um pouco mais tempo ali o calor e deixar o pelo bem macio para poder raspar com a lâmina. Agora é só limpeza mesmo. Primeiro eu faço a favor do pelo. Se eu perceber que o pelo do cliente ele é um pelo bem macio, não é muito resistente, eu já faço contra. Se eu perceber que é um pelo mais resistente, que a pele é sensível, eu faço só a favor mesmo do pelo. Que só vem limpando. O segredo da navalha é você ficar com a mão bem leve, não precisa forçar a lâmina. Usa um navalhete que tem um peso equilibrado, que não seja nem muito leve nem muito pesado, e aí você deixa o peso da navalha ele raspar, e aí você só controla mesmo a lâmina. A inclinação não precisa deixar nem muito deitado e nem muito em pé. É um meio termo ali. E se você ainda acha muito difícil fazer barba, é porque provavelmente você ainda não tem prática com isso. À medida que você vai fazendo, que você vai treinando, você vai pegando mais confiança e se garantindo mais. Então não se preocupa, não precisa ficar com raiva desse processo. Todo mundo que iniciou na profissão de barbeiro passou pela fase de aprendizado, que provavelmente é a fase que você está hoje. Mas como você está aqui buscando conhecimento, eu tenho certeza que você vai evoluir bastante. O detalhe é o seguinte, para fazer a linha da bochecha curvada, o segredo é você esticar bem a pele e usar metade da lâmina, não precisa passar a lâmina inteira. Você vai usando ali mais a ponta da lâmina, tá vendo só? E esticando bem a pele, dessa maneira você vai conseguindo fazer uma curva, porque quando a pele volta, ela volta com essa linha bem curvadinha e aí você faz aí na altura que você quiser. Nesse caso eu não estou descendo muito, o final da linha eu estou alinhando com o lábio do cliente, aí dessa maneira ficou a barba mais natural, sem tirar muito do rosto. Depois de seguir esses passos, já estou quase finalizando a barba, eu passo o secador ali, dou mais uma última esticadinha e com a tesoura eu venho tirando as pontas, né? Isso aqui é um acabamento fino, tirando aquelas pontas que saem para fora do desenho da barba para garantir um resultado bem bacana para o cliente. Sempre que eu faço a barba, eu também gosto de passar um pós-barba na parte onde eu usei a lâmina e também no fio. Esse pós-barba ele serve como hidratante também. Não é aquele que arde, é um pouco mais ameno aí. Você passa na barba, dá um cheiro bom e aí o cliente sai satisfeito. É isso aí, se você gostou desse tutorial e quiser aprender mais comigo, eu te convido para conhecer a Academia Farley Santiago, que é o meu curso completo, indicado para quem está começando aí na profissão.
para você se tornar um barbeiro profissional. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Até mais!